Eu tô nervosa. Fala, galera. Esse aqui é o giro do movimento... não é movimento. Fala, galera. Esse aqui é o giro do Acredito no Congresso. A gente escolhe os temas mais relevantes que rolaram aqui no Congresso, na Câmara e no Senado, que tiveram a participação dos parlamentares ligados ao movimento e do próprio gabinete compartilhado. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui para fazer esse vídeo comigo, que é a Mari, analista de políticas públicas do gabinete. Oi. Beleza. Pessoal, a gente escolheu 2 pontos que aconteceram essa semana que foram bem relevantes para contar para vocês. A aprovação da reforma da Previdência no Senado e também a lei dos partidos, que voltou da presidência com os vetos. Os parlamentares ligados ao Acredito, eles votaram e propuseram algumas emendas. A nossa ideia era unir uma responsabilidade com o futuro e o combate às desigualdades. A reforma ela não ficou perfeita, mas ao nosso ver foi um passo super necessário e importante. A proposta ela foi aprovada na Câmara em 2 turnos. E aí ela veio para o Senado. Se o Senado fizesse alguma alteração, essa proposta ia ter que voltar para ser votada de novo na Câmara. Então o que o pessoal fez aqui? Eles votaram um texto base com tudo que estava concordando e propuseram uma PEC paralela, para não precisar tramitar tudo de novo na Câmara. Mas o que o Senado votou essa semana foi só o primeiro turno. Ainda tem o segundo. Ainda assim, a votação dessa semana podia suprimir algumas coisas do texto base. A gente não pode alterar, mas tirar algumas coisas do texto não faz com que seja votado de novo na Câmara. A mudança mais expressiva que aconteceu foi com relação ao abono salarial. Quando ela veio da Câmara, o abono tinha sido reduzido para pessoas que ganham até 1,3 salário mínimo. E essa mudança ela foi retirada no Senado. Agora continua a regra que era antes, para 2 salários mínimos. Basicamente o que aconteceu?Esse abono, ele tirou um pouco da economia da reforma, ele tirou mais ou menos 76 bilhões, mas a reforma ainda em 10 anos é esperado que ela vai economizar 800 bilhões de reais. Ou seja, na parte fiscal, ela é ainda significativa. Bom, mas o que rolou nos bastidores? Os parlamentares ligados ao movimento, mesmo enfrentando algumas resistências, eles votaram no que acreditavam ser o certo. Mas outros votaram a favor da Previdência por causa de dinheiro. É isso mesmo. Tem muita promessa de recurso para emendas parlamentares. Ainda vai ter muita negociação entre o primeiro e o segundo turno. A gente não compactua com essas práticas. Muita coisa ainda tem que ser mudada para que a política seja feita com base em ideias e não em troca de favores. Essa semana também trouxe novidades em relação à lei dos partidos. O que aconteceu? A turma tradicional, para usar um eufemismo, se reuniu para passar bondades para os partidos. Daí, o Acredito, Transparência Partidária e outros movimentos se uniram contra as mudanças que a gente achava que eram ruins. Infelizmente, não foi suficiente. Ela passou na Câmara, passou no Senado, e aí esses movimentos escreveram uma carta para que Bolsonaro vetasse os pontos negativos. E sim, ele vetou alguns pontos negativos. Acho que quando ele acerta a gente tem que reconhecer, ainda mais porque são poucas vezes, né? Daí os vetos voltam para o Congresso. Só que o Centrão se organizou para derrubar esses vetos do Bolsonaro. Mas aí tem mais um ponto interessante. Para que essas mudanças sejam válidas, elas têm que acontecer pelo menos 1 ano antes das eleições, ou seja, 1 ano antes das eleições do ano que vem. Se a gente conseguir segurar e enrolar um pouco o processo, a gente acaba fazendo com que elas não sejam mais válidas. E foi o que a gente fez. A gente não curte muito obstruir por obstruir, mas a gente achou que essa era uma causa que era relevante. E aí, por causa da nossa articulação, muitos desses vetos não puderam ser analisados, ou seja, algumas mudanças não aconteceram. Bom, Zé, mas o que isso muda na minha vida? Eu vou começar pela parte ruim. O que passou diz que agora, com recursos do fundo partidário, vai ser possível pagar advogado de pessoas que estão sendo acusadas ou condenadas. Isso significa o seguinte: o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro vai pagar advogados de pessoas como Aécio Neves, quando foi acusado, ou lideranças do PT. Então é dinheiro público para pagar, para defender quem usou mal o dinheiro público. É uma boa forma de colocar, Tá. Entendeu? Bom, mas o que a gente conseguiu segurar? Uma das propostas que foram vetadas, e aparentemente então vão continuar vetadas, era que os partidos poderiam prestar conta em sistemas diferentes. Ou seja, ser uma zona para poder fiscalizar. Isso não vai acontecer mais. Então, é um ponto positivo. É isso aí, galera. Esse é o giro da semana. Então, continua acompanhando a gente. Semana que vem tem mais. A gente vai contar as novidades, o que rolou de relevante. Se você gostou, passa para o pessoal do movimento, passa para o seu amigo, para sua amiga, e vamos continuar acompanhando a nossa política. Valeu. Pronto.